Meus irmãos, mais uma vez quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor, lhe convidar para continuarmos meditando na palavra de Deus, no assunto que nós tínhamos falado e alguns estímulos que Deus ele concedeu ao apóstolo Paulo quando Paulo estava ainda em Corinto, mas quando observamos, estímulo Deus havia dado, casal Priscila e Áquila, para lhe estimular, ou seja, para lhe dar ânimo. Mas podemos ver ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos mais abaixo, veremos também que Deus deu um novo estímulo ao apóstolo Paulo, no versículo de número 9, quando diz: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Eu tenho muita gente nesta cidade. Nada maior do que um segundo estímulo para Paulo fazer a obra em Corinto, ou meus irmãos, do que uma palavra de ânimo da parte de Deus. É bem verdade que Deus, ele sempre tem animado os seus escolhidos. Observamos na palavra de Deus, essa palavra não temas. Deus tem falado em várias ocasiões de pessoas que em algum momento de sua trajetória têm pensado em desistir. No caso aqui, o apóstolo Paulo, saindo de Atenas e chegando em Corinto, bem provável, um pouco triste, um pouco abatido, Deus lhe deu ânimo ou estímulo com um casal. Mas talvez em algum momento, como aqui nós observamos, Paulo, ele queria deixar Corinto, ele queria sair da cidade, mas Deus, por revelação, apareceu ao apóstolo lhe dando estímulo que precisava para permanecer ali 18 meses, ou 1 ano e meio, podemos assim dizer. Mas para isso foi preciso uma palavra de ânimo. Não temas, Paulo, eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti, ninguém vai te ferir. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo precisava dessa palavra de ânimo. Se observarmos na palavra de Deus, Ezequiel foi um dos tal que tinha um ofício sacerdotal e Deus havia lhe chamado agora para profeta. E Ezequiel iria, irmãos, ministrar a palavra para um povo de coração duro. Ele disse: ó Ezequiel, você vai estar no meio de escorpiões. Você vai estar no meio de um povo de um coração duro, mas não tema. Pregue a minha palavra, Ezequiel. Não desobedeça o que eu tenho colocado em seu coração. Disse o Senhor a Ezequiel: eu sou contigo. E Ezequiel exerceu seu ministério, pregando porque Deus havia lhe dado ânimo com a palavra não temas. Certa feita, nós observamos ainda na palavra que o próprio Jacó, quando teve fome ali naquela região de Canaã, uma grande fome, Jacó ficou um pouco em dúvida em descer para o Egito. Precisou Deus falar para Jacó: Jacó, não temas, porque ali você será abençoado. Não temas, Jacó, em descer para o Egito, eu sou contigo. O próprio pai Abraão, o pai da fé, irmãos, em algum momento de sua vida, teve certas dificuldades em pensar, talvez em desistir, mas Deus disse a Abraão: não temas, eu, disse o Senhor, sou o teu escudo. E ainda em chegar a falar ao seu filho Isaque: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Ó Isaque, não temas, eu sou contigo também. Deus falou para o seu filho. Então falou para Abraão: não temas. Falou para Isaque: não temas. Falou para Jacó: não temas. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. A obra em Corinto não era uma obra fácil, né? Paulo iria passar por um momento difícil ali naquela cidade, mas nada maior ou melhor, quero dizer, do que uma palavra da parte de Deus para que Paulo não temesse o que iria acontecer. Ele até seria levado diante das autoridades, mas segundo o Senhor disse para ele que ele não temesse, porque Deus estava com ele. Então, irmãos, não tem palavra melhor na vida de um cristão.
o estímulo, o ânimo na vida de um servo de Deus do que termos a palavra de Deus nos exortando, nos ensinando, nos consolando e nos edificando a permanecer sempre fazendo a obra de Deus. Então, Paulo foi este homem que recebeu ânimo da parte de Deus em Corinto, exerceu um bom ministério, fundou essa igreja e diz que muitos foram salvos em Corinto. Então, Paulo combateu as heresias, instruiu, ensinou e Deus fez sua obra, mas para isso foi preciso de estímulos da parte de Deus, foi preciso de ânimo. Irmãos, uma coisa é certa, Deus dará ânimo, Deus dará estímulo na hora em que nós venhamos estar desestimulado ou desanimado na obra. Somos seres humanos, como Paulo é ser humano. Todos os homens que Deus escolheu para fazer sua obra tiveram um momento, irmão, de desânimo, mas Deus sempre tem ânimo para dar no momento certo. Às vezes, quando pensamos em desistir, Deus sempre levanta alguém. Quando pensamos em parar, Deus sempre se revela pela sua palavra, nos dando ânimo, meu Deus, e nos dando alegria para fazer a sua obra. Não foi diferente com Paulo, não será diferente com você que faz a obra de Deus, que busca viver a palavra de Deus. Sempre Deus vai lhe dar, irmãos. Agora a questão é nós fazermos como Spurgeon disse certa vez, perseverar. Perseverar. Diz que o caracol, perseverando, chegou na arca. Uma coisa é certa, irmãos, Satanás nunca vai chutar um cão morto, ou um cavalo morto, ou um animal morto. Sempre ele vai querer chutar, ele vai querer esbofetear alguém que está vivo. Se você esta tarde, esta noite, esta manhã está sendo esbofeteado, está sendo maltratado, é porque você está com vida. Não desanime. Avante, vamos. Pregue a palavra. Façamos como o apóstolo Paulo e Deus honrará a nossa vida, o seu ministério e a sua família e a sua carreira na fé. Deus abençoe a todos. Continuamos sempre animados, avantes na obra de Deus e fazendo tudo para a glória do seu santo.